Muito bem, meus queridos, estamos aqui para mais um encontro da nossa playlist sobre a história do cristianismo no Brasil, tratando da vertente das igrejas protestantes ou evangélicas, como querem alguns. Nesse vídeo, nós vamos continuar falando sobre o desenvolvimento do movimento pentecostal brasileiro. Já falamos sobre as suas ideias vindas dos Estados Unidos, já falamos das primeiras igrejas genuinamente brasileiras, a Igreja Assembleia de Deus e a Congregação Cristã do Brasil. E nos próximos dois vídeos nós vamos falar sobre duas igrejas que tiveram uma grande importância dentro do pensamento pentecostal até hoje e que são pouco conhecidas. A Igreja Pentecostal de Cristo no Brasil e a Igreja de Deus Pentecostal do Brasil. Vamos tentar dissertar o desenvolvimento dessas congregações no pensamento evangélico brasileiro e como isso vai sendo difundido até os nossos dias, quando vamos tratar de outros movimentos. Então, se gostar do nosso conteúdo, inscreva no canal, deixe os seus comentários e nos próximos vídeos compartilhe e adiante a nossa mensagem, leve adiante a nossa mensagem. Nos vemos nos próximos vídeos e tenha um bom final de semana. Cumprimentos, ainda com o propósito de desenvolver algumas exposições sobre a história do pentecostalismo no Brasil, depois de ter discorrido rapidamente sobre as origens norte-americanas e a chegada dos três primeiros missionários pentecostais em terras brasílicas, que deram origem, respectivamente, em 1910, à Congregação Cristã do Brasil, em 1911, a Missão da Fé Apostólica, depois definitivamente chamada de Assembleia de Deus, Luigi Francesco Daniel Bird e Gunnar Vinkri. É preciso salientar, para começar essa exposição, que haja um bom número de trabalhos acadêmicos, tanto do ponto de vista da academia da história, quanto do ponto de vista da sociologia, da antropologia, e também das chamadas universidades confessionais, sobretudo Mackenzie e metodistas, são bastante prolíficas em trabalhos, bons trabalhos, inclusive, discutindo essa questão, a chegada, as origens, o desenvolvimento, as ramificações do pentecostalismo no Brasil. Evidentemente que há talvez 30, 40 anos atrás, isto ainda não fosse tão abundante. O que se possuía era em grande parte, os trabalhos apologéticos das próprias denominações, a Assembleia de Deus e outros grupos que surgiram depois, que serão o objeto dos nossos comentários nesse e no próximo vídeo. E um trabalho da USP, desenvolvido por Émile Leonard, historiador francês, que é contratado pela USP e que assume a cadeira que era de Brodel, na jovem Universidade de São Paulo. Bem, então já falamos brevemente da chegada da Assembleia de Deus, né? É bom salientar que em 20 anos de terem seus dois primeiros missionários desembarcado no Pará, em Belém, 20 anos depois já estava praticamente em todo o Brasil, pelo menos em todo o Brasil litorâneo, no Rio de Janeiro
e na Guanabara, né? E em Santos. E o mais impressionante disso tudo é que digamos assim, o crescimento espontâneo, e aí o trabalho do Maxwell Fajardo é muito interessante e bastante esclarecedor nesta perspectiva, é que eles aproveitavam o voluntarismo que sempre marcou, até bem pouco tempo, a marcha, vamos dizer assim, da Assembleia de Deus, era impulsionado pelo momento econômico social que o país vivia. Então, os missionários, os suecos, Berg e Vingre, chegam no Pará praticamente no final do sonho da borracha, o que obriga grande parte daqueles nordestinos em geral que foram para aquelas paragens em busca de riqueza, o sujeito teve que retornar para o Ceará, para o Maranhão, para o Rio Grande do Norte. Só que aí eles já retornavam imbuídos do propósito de fazer crescer a fé cristã, mais precisamente a fé pentecostal. Então, até os anos 30, a Assembleia de Deus e a Cristã do Brasil praticamente se mantinham sozinhas, pioneiras, embora grupos menores, principalmente de fruto da própria Assembleia de Deus, né, se formassem ao longo do país, ao longo do território brasileiro, mas que mais dia menos dia acabava se juntando à Assembleia de Deus. É, por exemplo, o caso de São Cristóvão, né, da que depois foi chamada Assembleia de Deus da Missão, no bairro de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Primeiro, o Vingre fez contato com algumas lideranças de uma igreja e não teve lá muito boa receptividade, mas depois um grupo resolveu se desconectar, se desligar dessa igreja e convidar a Vingre para tomar conta do ponto de vista pastoral da congregação que se iniciava com aquele descolamento, né? Então, muitas vezes os núcleos se formavam antes mesmo da chegada dos ordenados e tal. Depois é que esse grupo acabava se incorporando à orientação eclesiástica da Assembleia de Deus. Bem, nessa exposição eu gostaria de falar muito rapidamente de dois grupos que também vieram para o Brasil no rastro dos avivamentos da Rua Azusa e dos que se seguiram, né? Chicago, Illinois, Arkansas, né? Mas praticamente todos eles com ramificação, com ponto de partida no trabalho do Seymour. Uma outra observação antes de entrar nesses grupos: as narrativas, ponto de partida principalmente das igrejas que vieram para cá, para o Brasil, acabaram por, digamos assim, colocar de lado Charles Parham e sua escola, a partir de quem o William J. Seymour acaba aprendendo, acaba tomando contato com a fé pentecostal e, digamos, sendo o responsável pelas pregações e pela disseminação daquilo que se deu na Azusa Street. Então, o discípulo acaba sendo colocado na proa, né, da difusão do pentecostalismo, em detrimento do Charles Parham, que teria sido
digamos assim, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista metódico, o iniciador do processo na Califórnia, em Chicago, em Austin, em vários pontos onde ele, principalmente Austin, no Texas, onde o William Seymour toma contato com o Evangelho renovado, o Evangelho pentecostal. E um outro detalhe curioso é que a primeira igreja batista de Belém, involuntariamente, acaba se antecipando às suas congêneres dos anos 60 e 70, também do século XX, no processo de renovação, né? Só que ela não se assumiu, não se quis denominar renovada e preferiu excluir a turminha do Espírito Santo, né? Para que essa turminha viesse a formar a Assembleia de Deus. Pois bem, então nos anos 30, depois de várias idas e vindas nos Estados Unidos, e me parece que em 1917, enfim, 20 anos depois de se consolidarem nos Estados Unidos, chegam aqui no Brasil os grupos que iriam formar a chamada, que ainda existente hoje, aqui em Alagoinhas mesmo tem, mas bem espalhada pelo Brasil, a Igreja de Cristo Pentecostal no Brasil. É interessante que esse nome, esse título, ele é ambíguo, né? Porque dá a impressão que Cristo é pentecostal. Então você teria um Cristo pentecostal, um Cristo batista, um Cristo católico, né? Um Cristo adventista, né? Então, a Igreja de Cristo Pentecostal no Brasil, segundo Wallace Silva, essa nomenclatura nos princípios da sua implantação, ela possuía uma grafia com uma pontuação de pausa, uma vírgula, que, segundo ele, é possível que tal ponto sinal de pontuação quisesse tirar essa ambiguidade. Igreja de Cristo, vírgula, Pentecostal no Brasil. Quer dizer, que na verdade eles fizeram uma tradução literal do nome norte-americano, né, do título norte-americano. Eu não saberia dizer, porque o meu inglês é péssimo, mas mesmo os frágeis em inglês como eu sabem que geralmente o adjetivo antecede ao substantivo na língua norte-americana, né? Então, quem fez a tradução provavelmente não tinha esse domínio, né? Enfim, ficou Igreja de Cristo Pentecostal no Brasil. Então, é o Cristo Pentecostal que chega, né? Bom, para desbancar o Cristo presbiteriano, para desbancar o Cristo batista e por aí vai. A propósito, grande parte, como já se disse, desses movimentos de avivamento, eles têm sua origem, digamos, eclesiástica, teológica, naquilo que nós chamamos de igrejas protestantes históricas. Mormente presbiterianos, metodistas, que alguns autores creditam ao ramo anglicano, e batistas. Então, estas denominações históricas fornecem grande parte, tanto da teologia quanto dos elementos de divulgação da fé pentecostal, para que tal movimento se espalhe e se consolide pelo mundo
e no nosso caso específico, pelo Brasil. Uma coisa interessante é que esses movimentos pentecostais, eles têm no Brasil seu ponto de partida no norte ou no nordeste. Foi o caso da Assembleia de Deus em Belém, no Pará. É o caso da Igreja Pentecostal de Cristo no Brasil. Já troquei tudo. Igreja de Cristo Pentecostal no Brasil, que começa no Nordeste, né? Ceará, Rio Grande do Norte, Serra Talhada, Pernambuco. Né? Aí eu abrindo parênteses, aquela inversão que eu fiz, o certo seria assim, Igreja Pentecostal de Cristo no Brasil. Né? Mas Igreja de Cristo Pentecostal no Brasil é complicado. Fechados os parênteses. Então nós começamos, geralmente, esses movimentos pentecostais, eles procuram, como eu não fiz um estudo aprofundado e acurado, não sei dizer necessariamente a razão de ser o Nordeste e o Norte a região mais, digamos, comumente ponto de iniciação do movimento pentecostal. O que não acontece com as igrejas tradicionais. Elas geralmente, as históricas, né? Elas geralmente iniciam-se no Rio, São Paulo. Por um bom tempo, acreditou-se a primeira igreja batista do Brasil a uma igreja na Baixa dos Sapateiros, em Salvador, que atualmente já, inclusive, passou para um outro grupo, não sei dizer se das igrejas batistas independentes ou se das igrejas batistas da Convenção Nacional, os renovados, mas até bem pouco tempo ela foi considerada a primeira igreja batista do Brasil. Depois depois de terem feito determinados estudos, análises e tal, chegaram a uma igreja batista no interior de São Paulo. Quer dizer, fora essa controvérsia, todos os movimentos pentecostais, eles têm como ponto de iniciação o norte ou o nordeste brasileiro. Nessa mesma linha, e com menos vigor, porque houve várias interrupções, a chamada Igreja de Deus, que aqui se chamou Igreja de Deus no Brasil. E convém chamar a atenção para o fato de que os movimentos, segundo os autores com os quais eu tenho tido contato até agora, o movimento da Azusa Street, inicialmente, como alguns deles afirmam, interraciais, acaba cindindo por conta exatamente da forte aversão racial que ocorre, que ainda hoje, em 1º de junho de 2020, persiste na América do Norte unida, né? United States of America, né? Com o tempo elas se separaram. O grupo de negros daquele grupo maior fica e conforma a Assembleia de Deus, Assembly of God, né? Que também foi uma tradução literal, nos Estados Unidos, enquanto que os brancos, né, os grupos formados por brancos, se agregam em torno da Igreja de Deus. Né?
Igreja de Deus. Aqui no Brasil ocorre um pouco o inverso disso, né? A Assembleia de Deus, ela não vem com essa característica racial, e por razões óbvias, né? Ela se consolida enquanto majoritariamente membros conversos do chamado catolicismo popular e em alguma medida das chamadas religiões nativas e religiões de matriz africana, e claro, com uma mestiçagem bastante considerável, né? No que tange a conformação do seu corpo de membros. A Igreja de Deus no Brasil, ela sofre, como disse, algumas soluções de continuidade. Tem uma tentativa de se estabelecer em Goiás e depois acaba se estabelecendo no sul do país. Santa Catarina, Paraná, se espalha por ali e se consolida por ali, por aquele espaço. Marechal Cândido Rondon, eu me lembro que vários anos eu ouvi o pastor Mário Micki na rádio HCJB, a Voz dos Andes, né? Como é? Oi, Cristo, Jesus, bendiz. Né? Foi uma emissora de ondas curtas baseada na cidade de Quito, e que transmitia o programa da Igreja de Deus no Brasil de Marechal Cândido Rondon, da cidade de Marechal Cândido Rondon. Às vezes que eu ouvi era pastoreada pelo pastor Mário Micki. E eu notava, isso é a minha memória que está aqui a falar, a música da igreja era bastante simples, digamos, sempre com violão ou guitarra elétrica, mas aquela guitarra só elétrica mesmo, sem os efeitos, né? E a música quase que a capela, com acompanhamento apenas de violão, de guitarra e tal. É claro que muito provavelmente nesses anos 30, nesses anos de chegada e ascensão do pentecostalismo no Brasil, é possível que grande parte da música tenha sido desenvolvida a partir de ou a capela, né, apenas as vozes, até porque a Assembleia de Deus que vem para o Brasil não admite as palmas, né? E o Paulo Leivas Macalão, por exemplo, faz uso do violino, né? Violino, no Nordeste conhecido como rabeca, né? Pois bem, eu não sei se é a mesma coisa, mas enfim, o som né? Bom, então, concluindo essa exposição, que na próxima a gente vai falar do movimento que vai de 53 a 62, mas a gente poderia dizer que entre 1911 e 1950, os pentecostais aqui iniciados, aliás, em 1910, para fazer justiça à Congregação Cristã do Brasil, que, diga-se de passagem, é a exceção, né? Ela começa no interior de São Paulo, depois se estabelece na cidade de São Paulo, no Brás, né, onde está até hoje, quer dizer, se desenvolve o pentecostalismo, nascido, portanto, em 1910 e até 1950, ele se desenvolve, sendo que na última década, entre 40 e 50,
desse período, ele cresce majoritariamente no mesmo ritmo que cresce o processo de urbanização, né, da América Latina como um todo e do Brasil em particular. Sobretudo a industrialização em São Paulo e o atrativo exercido pelo Rio de Janeiro na condição de capital federal, digamos, inverte a corrente migratória do norte para o sudeste e para o sul, né? No sentido de que todas as denominações até ali, até 50, existentes, todas as igrejas pentecostais até ali existentes, experimentaram impulsos, evidentemente que de acordo com a dinâmica de cada um dos suas convenções, seus coletivos, né, no sentido de um crescimento exponencial. Inclusive, fazendo frente às igrejas históricas, que tinham outras características, mas que não conseguiam o nível de crescimento e de expansão que esses grupos pentecostais conseguiam. E um dos elementos principais desses grupos pentecostais, todos eles, Cristã do Brasil, menos, né, um pouco menos, mas Assembleia de Deus, Igreja de Cristo Pentecostal no Brasil e Igreja de Deus no Brasil, é o voluntarismo, né? A responsabilidade, vamos dizer assim, que cada um dos seus membros toma sobre si na tarefa de desenvolver e de propagar, fazer expandir a fé pentecostal. Abraço a todos, até a próxima exposição. E se você gostou do nosso conteúdo, não se esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like, ativa as notificações e nos siga nas nossas redes sociais.